Senhor meu Deus e meu Pai, neste momento, meu Salvador eterno, com muita gratidão, alegria, que nós entramos na Tua presença nesta segunda-feira abençoada, e que nós reverenciamos o Senhor, damos prioridade ao Senhor, mostramos a nossa dependência. Nós dependemos do Senhor, meu Pai. Como dependemos do Senhor. A nossa vida não tem sentido sem o Senhor. Não há esperança sem o Senhor. É o Senhor que nos dá vida, força, coragem, visão, entendimento, ânimo. É o Senhor que renova as forças. É o Senhor que nos dá uma visão ampliada da vida, que nos dá esperança. Eu te amo, Jesus. Sou muito grata ao Senhor porque estamos aqui. É uma grande oportunidade. Eu amo pessoas que realmente se comprometem com algo. E principalmente aquelas que entendem que não há vida fora do Senhor. E toma a decisão de se comprometer altamente com o Senhor. Essas pessoas que estão aqui são pessoas comprometidas, pessoas que estão abertas para o Senhor, que te amam e que têm visto como um privilégio a oportunidade de servir. É um privilégio, é um grande privilégio de servir. É uma grande bênção conhecer o Senhor, andar com o Senhor, servir ao Senhor. Muito obrigada, eu sou grata pela vida, pela salvação, por todo o bem que o Senhor tem nos feito. Eu sou grata pela oportunidade de estar aqui. Sou grata por esta segunda-feira, que é o dia que eu tenho, a oportunidade que eu tenho, é uma grande vitória. Eu consagro essa noite ao Senhor, que tudo seja feito para a honra e a glória do Teu nome. Eu consagro essa reunião e eu peço unção, poder, eu peço visão, sabedoria, que o Senhor assuma o controle do trabalho e que se manifeste aqui poderosamente, que o Senhor fale aos corações e que vidas sejam transformadas para a honra e a glória do Teu nome. Visita cada templo, cada líder, cada vida, cada pessoa que nos acompanha à distância, que todos sejam alcançados, que a palavra seja pregada com responsabilidade em todos os templos, que nenhuma pessoa saia da mesma maneira das nossas reuniões, mas que grandes transformações aconteçam, que todos possam viver, presenciar do seu poder, tocar no seu poder. Eu peço que a mente seja aberta, a mente de cada pessoa. Eu peço que o Senhor derrame de grande unção sobre nós. Nós precisamos dessa unção, de direção. Eu não sei o que cada um precisa, mas sei que o Senhor tem o que cada um necessita. Então, através da palavra, que cada um seja dirigido, todos sejam dirigidos e abençoados. E, meu Deus, que possam ouvir a sua voz, porque eu sei que o Senhor sempre tem algo especial para nós. Muito obrigada pela vida, pela salvação, pelo nosso nome escrito no livro da vida. Eu consagro essa reunião ao Senhor mais uma vez e repreendo todas as obras do mal, setas demoníacas, atuações demoníacas, todas as forças do mal que queiram atrapalhar o trabalho. Eu repreendo em nome de Jesus todo levante, toda força contrária para roubar mentes, corações, roubar a reunião. Eu repreendo em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder sobre nós. O sangue de Jesus tem poder sobre o trabalho. O sangue de Jesus tem poder sobre esta reunião, sobre todo o nosso povo. O sangue de Jesus tem poder sobre todo o ministério, mudança de vida. O sangue de Jesus nos garante a vitória. Eu peço que o Senhor assuma o controle do trabalho, que o Senhor se manifeste e fale aos nossos corações, porque nós precisamos, todos nós, estamos sempre sedentos pelo Senhor, pela sua voz. Te amamos demais, obrigada por tudo, meu Deus, amém, amém, amém.
Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? E é mesmo, diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética, para 2017. O Senhor me colocará por cabeça, não por cauda, só estarei por cima, nunca por baixo. Em nome de Jesus. Amém? Sentem-se, por favor. Vamos para Gênesis 37, vamos ler do 5 ao 9, depois do 12 ao 20. Certa vez, José teve um sonho. E quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram, então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais por causa do sonho. E o odiaram ainda mais por causa do sonho. E do que tinha dito. Depois teve outro sonho. E o contou aos seus irmãos. Tive outro sonho. E desta vez o sol e a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. E se você continuar lendo os últimos versículos, eles tiveram mais ciúmes e ódio. E é interessante que a Bíblia coloca o detalhe, por causa do sonho, eles odiaram ainda mais. Quando você tem um sonho grande na vida, quando você tem pensamentos altos, projetos altos, você vai incomodar, e muitas vezes, aqueles que estão bem perto de você. A cabeça dos irmãos não funcionava como a de José. Percebemos que a relação que José tinha com Deus era diferente. Tanto que Deus tinha algo diferente com ele. E mostrou para ele que tinha. Deus falou com ele através de 2 sonhos grandiosos. E isso é importante porque, da mesma maneira que Deus falou com José, Ele fala conosco hoje. Você vem para a reunião, Deus entrega uma mensagem para você, que cala fundo, lá dentro você sabe, isso não é por acaso, Deus está falando comigo, Deus tem algo comigo. Você vê que ele creu no que Deus falou com ele. Essa é a diferença do José para muitas pessoas, é o crer. Ele recebeu 2 sonhos muito grandes, com uma visão de grandeza, e ele creu. Tanto que ele contou, inclusive, provocou a ira dos irmãos ainda mais. Tanto que se os irmãos não tivessem crido naquilo, os sonhos foram impactantes para os irmãos. Porque se eles tivessem considerado aquilo como uma bobagem, eles não teriam ficado com tanta raiva. Você vê que mesmo a pessoa não tendo um espírito, uma relação com Deus, o que ele ouviu do José, o que eles ouviram do José, causou ódio, impactou eles. Lá dentro, eles sabiam que aquilo não era por acaso. Tanto não, que você vê aqui, no 12. Os irmãos de José tinham ido cuidar dos rebanhos do pai, perto de Siquém. E Israel disse a José, como você sabe, seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquém. Quero que você vá até lá. Sim, senhor, respondeu ele. Disse-lhe o pai, vá ver se está tudo bem com seus irmãos e com os rebanhos, e traga-me notícias. Jacó o enviou quando estava no vale de Hebrom.
Mas José se perdeu quando se aproximava de Siquém. Um homem o encontrou vagueando pelos campos e lhe perguntou: o que é que você está procurando? Ele respondeu: procuro meus irmãos, pode me dizer onde eles estão apacentando os rebanhos? Respondeu o homem: eles já partiram daqui, eu os ouvi dizer, vamos para Dotã. Assim José foi em busca dos seus irmãos e os encontrou perto de Dotã. Mas eles o viram de longe e antes que chegasse, planejaram matá-lo. E ó a expressão que eles usaram: lá vem aquele sonhador. Diziam uns aos outros: é agora, vamos matá-lo e jogá-lo num destes poços. E diremos que um animal selvagem o devorou. Olha essa expressão, vamos juntos, veremos, então, o que será dos seus sonhos. Você vê que eles arquitetaram um plano contra José, com a ideia de que eles impediriam o cumprimento do sonho. Eles impediriam a obra de Deus na vida dele. E você acha que isso mudou nos dias de hoje? Não. O diabo trabalha da mesma maneira. Quando você possui algo na sua vida, você crê que Deus tem algo com você, você ouve a palavra, deixa ela entrar. Havia uma fé no José. E nos irmãos também. Tanto que aquilo incomodou, fez com que eles odiassem ainda mais o José, e fez com que eles armassem um plano para impedir que aquilo se cumprisse. Você vê, o diabo sempre acredita que ele, de alguma maneira, vai impedir a obra de Deus na vida das pessoas. Os irmãos de José acharam que eles tinham o poder de impedir o cumprimento dos sonhos. Vamos matá-lo. Lá vem o sonhador. Vamos acabar com ele, vamos ver o que vai ser dos seus sonhos. Quer dizer, se nós acabarmos com ele, ele nunca vai viver isso. Isso nunca vai acontecer na vida dele. Isso nunca vai se cumprir na vida dele. O espírito, esse é o espírito do diabo, que tem sempre um plano para impedir a obra de Deus na vida das pessoas. O diabo, ele não é onisciente, ele não conhece o que você pensa, ele não sabe o que passa pela sua cabeça, ele observa os acontecimentos agora. Ele ouviu. O que o José falou foi muito forte. O José liberou algo que ali, aquele mal que estava atuando na vida dos irmãos, fez com que os irmãos se incomodassem tanto e arquitetassem um plano contra ele com a ideia de que poderiam impedir a obra de Deus na vida dele. Então você vê que havia uma obra muito grande. A verdade é que quando há muita oposição na vida de uma pessoa, ou até mesmo sobre um determinado assunto, sobre algo, nós sabemos que é porque o diabo quer impedir aquilo. Nós percebemos que havia uma luta na vida do José. Havia muito ódio contra ele. Os irmãos foram tomados por um ódio demoníaco. Porém, Deus permitiu aquilo, porque havia um propósito em tudo aquilo. E esse é um ponto muito importante, e que você precisa pensar a respeito. Muitas vezes você está sofrendo uma oposição danada, e é porque realmente existe uma guerra espiritual para impedir aquela obra na sua vida, para ver se você desanima, se você cede, de repente, você cede para os acontecimentos. E o bom é que em nenhum momento nós vemos José ceder
para as emoções, para os sentimentos, para tudo que estava acontecendo ao redor dele, que não era pouca coisa. Ele tinha o ódio dos irmãos, a perseguição dos irmãos, e esses irmãos pegaram ele, jogaram no poço, venderam ele como escravo, criaram situações mil, mas Deus, olha só, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Os irmãos fizeram 1000 coisas para impedir a ação de Deus na vida dele, o cumprimento dos sonhos, para que a obra de Deus não fosse realizada na vida dele. E você vê, todas aquelas situações, nenhuma das ações dos irmãos puderam impedir a ação de Deus na vida dele, muito pelo contrário. Tudo contribuiu para que a obra de Deus fosse realizada na vida dele, e uma coisa você tem que lembrar e entender: a única pessoa capaz de impedir a ação de Deus na vida dela era o próprio José. Se o José tivesse caído com a mulher de Potifar, se ele tivesse cedido para as tentações, para aquela tentação, para aquele assédio, ele teria impedido a obra de Deus na vida dele, e eu acredito que ele jamais teria se tornado o governador do Egito. É por isso que quando o diabo não conseguiu revoltá-lo, o diabo não conseguiu fazer com que ele se voltasse contra os irmãos e odiasse, talvez tentasse o suicídio, talvez tentasse uma fuga. Sabe que isso me encanta? Quanto mais eu estudo sobre José, você vê que não há um indício dele pensar numa fuga. Ele podia ter pensado numa fuga. Ele nunca pensou em fugir. Eu amo pessoas assim. Você vê que Jonas, quando Deus mandou ele para Nínive, ele fugiu para Tarsis. Você vê que ele foi para o caminho oposto, literalmente para a direção oposta. Você vê que o José estava vivendo uma situação terrível, e ele entendeu que aquilo era propósito de Deus. E lá ele ficou e passou por tudo que ele tinha que passar, nunca pensou em fugir, nunca cortou o processo no meio. Isso é muito importante. Se você quiser entender sobre a lei do processo, é estudando sobre José. Esse rapaz passou por muitas coisas, e você não vê ele pensando na morte, você não vê um versículo anunciando uma depressão, um pensamento de morte, um pensamento de fuga, um pensamento de desistir. Você não encontra isso. Ele nunca pensou em desistir. Você não encontra nenhuma passagem em que ele estava debilitado emocionalmente, abatido emocionalmente. Isso porque ele segurou com toda a força, ele se agarrou aos sonhos que Deus havia dado a ele. Aí a minha pergunta para você é: quantas vezes Deus prometeu a você coisas grandes? Será que você tem se agarrado às promessas que Deus tem dado a você? Será que você tem se agarrado a cada mensagem que você tem ouvido? Ou você ouve, depois quando você sai, enfrenta os problemas, você já começa a se entregar a todos os problemas, a todas essas chateações, e a pensar em recuar, em desistir, em tomar outro rumo, em parar com tudo, em mudar de ramo, fazer outra coisa. Você tem ficado com a palavra, como José, ou você tem se entregado a cada momento, a cada situação, a cada dificuldade que cruza o seu caminho? Por que muitas pessoas estão frustradas na vida? Porque elas não são continuistas, porque elas não se agarram à palavra de Deus, porque elas se deixam levar pelos acontecimentos, pelos momentos difíceis,
pelos nãos, e aí elas acreditam exatamente naquele momento que elas estão vivendo, que não vai fluir, que não vai andar, que não vai acontecer, que está demorando demais, e elas não entendem o processo do trabalhar de Deus. Presta atenção. O Senhor não matou o faraó quando ele estava no palácio oprimindo Israel. Deus é um Deus longânimo, Ele trabalha com propósito. Ele matou o faraó na hora que ele tinha que matar, na hora certa, no momento em que não dava para ele recuar. Ele fez uma obra completa, ele deixou o faraó ir até entrar no mar, chegar perto de Israel, mas não tocou em Israel. Tinha um anjo ali, o anjo do Senhor estava ali, que é a figura pré-encarnada do Senhor Jesus. Estava ali o tempo todo. O tempo todo. Deus era com o povo, Deus era com José o tempo todo. José nunca ficou sozinho. O povo nunca ficou sozinho. Deus sempre esteve com o povo. Agora, tem a hora certa de Deus agir. Deus tem uma maneira certa, um tempo certo, há um tempo determinado para todo propósito, e nós precisamos aprender a entender entender o trabalhar de Deus, que Ele trabalha com propósito, tem a hora certa. A gente tem uma visão muito rasa das coisas. Nós olhamos para um problema e achamos que por que Deus não resolve isso? Ele podia já ter resolvido. Mas Deus tem uma maneira certa de agir, a hora certa. Às vezes, por exemplo, no caso de José, é visível que ele precisava de um preparo. Deus o preparou para que quando ele chegasse no poder, ele não fracassasse. Tanto que ele nunca fracassou. Não tem nenhum registro que em algum momento ele ocupou uma outra posição, mas até morrer, ele foi o segundo homem mais importante do Egito. Então ele foi colocado lá e nunca na vida dele ele foi rebaixado. Isso porque ele passou por um processo. Os processos são muito importantes. E o povo de Deus precisa aprender a confiar no trabalhar de Deus. Os processos são muito importantes. Às vezes a gente se cansa, parece que está demorando, parece que Deus não está vendo, mas a verdade é que não tem nada demorando. Ele chega no momento que tem que chegar, Ele age no momento que tem que agir, e Deus está vendo, e Deus está trabalhando, Ele está agindo em tudo aquilo, mesmo que você não consiga ver. Ele está te ensinando algo, Ele está te preparando. E eu respeito muito e aprendi nem sempre foi assim, naturalmente, no início da fé, você tem algumas atitudes imaturas, porque você acha que você pensa como um menino na fé. O menino na fé, ele pensa, Deus pode me dar, Ele podia já ter me dado, por que Ele não me deu? Então é como se Deus não estivesse sendo bom comigo. Mas a verdade é só eu me lembrar, e Deus foi me ensinando muito em relação à educação dos meus filhos. E hoje eu vejo os meus netinhos, claro que hoje eu vivo uma outra maturidade, a minha fé é outra, eu evoluí, fui crescendo, tenho muito o que crescer, mas já andei bastante. Então a gente vê na criação dos filhos, que muitas vezes eu não pude dar, eu não cedi para eles, porque eu tinha consciência que aquilo não seria bom para eles. Aquele não era o momento. Meus filhos tiveram momentos de namorar pessoas, de eu ter o discernimento que aquela não era a pessoa que Deus tinha para eles. E eu não apoiei. Eles não gostaram.
Foram situações desgastantes. Hoje, eles me agradecem e enxergam tudo, mas naquele momento não. E hoje nós temos as criancinhas, os bebezinhos, e eu fico olhando e pensando, tem tanta coisa que nós não podemos ceder para eles, porque eles vão se ferir. Não é o momento, existe um processo. E eu tenho a pequenininha, ela ainda não anda, mas ela é um ser humano. Um dia ela vai se levantar e vai andar. Então, há um tempo, ainda não é tempo dela andar. Não é tempo dela falar. Os mais velhos estão falando. Os pequenininhos ainda não. Mas eles vão falar. Eles ainda não estão andando, os pequenininhos, mas eles vão andar. Há um tempo para tudo. E às vezes nós não entendemos o trabalhar de Deus, mas Ele está nos ensinando há um tempo. Eu estou vendo tudo, eu sei, mas eu vou fazer. Eu tenho absoluta certeza que muitas vezes o Senhor colocou no coração de José, eu vou fazer, você sabe que eu vou fazer. Mas não é a hora. Quando ele estava na prisão, por ter rejeitado a mulher do Potifar, imagina quando ele revelou o sonho para o padeiro e para o copeiro, e o padeiro morreu, e o copeiro foi restaurado à posição junto do faraó, e o copeiro esqueceu dele. Você sabe que inicialmente, talvez, ele deve ter se chateado, mas depois ele entendeu. Isso é Deus. Deus fez com que ele esquecesse. Porque ele ainda tinha mais 2 anos lá. Por quê? Eu não sei. Mas Deus sabia que ele precisava de mais 2 anos ali naquela prisão. Só que quando ele foi tirado de lá, e eu já vou ler para você, e ele foi colocado numa posição única, que foi um cargo que foi criado para ele. Aquele cargo não existia. Aquela posição de honra, ela é nítido que ninguém nunca tinha ocupado. Foi a primeira vez que uma pessoa ocupou aquela posição. Pois tudo foi criado com exclusividade para aquele homem que resistiu até o último momento, passando pelo processo, perseverando, cumprindo com o propósito, entendendo o propósito de Deus, e talvez em algum momento ele não entendeu, mas ele confiou. E no final, você sabe, e nós vamos ver aqui, que os irmãos pensaram que poderiam impedir a ação de Deus na vida dele, mas não puderam. Por isso que você tem que confiar em Deus, porque a única pessoa que pode impedir a ação de Deus na sua vida é você, ninguém mais. Os irmãos disseram, vamos matá-lo e vamos ver o que vai ser dos sonhos dele. Quer dizer, se nós vamos barrar isso tudo, nós vamos impedir o cumprimento desses sonhos, porque os irmãos sabiam que não eram sonhos comuns. Até os irmãos creram nos sonhos de José. Você vê que até o inimigo, por que o inimigo luta tanto? Porque ele sabe que vai acontecer. Por que os irmãos de José trabalharam tanto contra o José? Porque eles sabiam que havia algo de especial na vida de José. Eles acreditaram nos sonhos, tanto que eles disseram, vamos ver o que vai ser dos sonhos dele. Porque quando ele contou os 2 sonhos, eles ficaram com ódio, eles se incomodaram, porque lá dentro, eles sabiam que aquilo não era por acaso. Sabe quando o inimigo sabe que algo muito grande vai acontecer na sua vida? E ele vai trabalhar de todas as formas para impedir, para te instigar a uma atitude estúpida, para ver se você seja o grande impedimento da obra na sua vida.
Porque com José, quem sabe, agora então, eles não mataram, mas venderam como escravo. Ele podia ter se revoltado, ele podia ter pensado numa besteira, ele podia ter planejado uma fuga. Muita coisa podia ter acontecido. Ele podia ter, por mágoa, por chateação, ter se entregado àquele assédio. Ele podia. Tanta coisa acontece quando as pessoas estão dominadas por sentimentos. Você sabe que uma pessoa dominada por pensamentos e sentimentos demoníacos, ela pode fazer muita besteira. Quem já, no momento de grande emotividade, não falou besteira? Não teve uma atitude precipitada? É nesses momentos que você pode botar tudo a perder. Num momento de grande emotividade, você pode ter um surto emocional, um impulso emocional e fazer uma besteira com a sua vida. É o que eu vejo muita gente fazendo. Quantas vezes eu vi gente cometer loucuras num momento de grande emotividade, teve um surto emocional, um impulso emocional, e foi lá e tomou uma decisão que se arrependeu por anos. Por anos. Pessoas movidas por emoções, por sentimentos, nunca vencem. Elas não são vitoriosas. Você nunca vai encontrar uma pessoa movida por emoções, movida por sentimentos, dominada por pensamentos, por cabeça. Porque elas são dominadas por suas emoções. As emoções oscilam. Então, elas acabam definindo a vida delas por um momento, pela emoção do momento, pelo que elas estão sentindo. Eu estou me sentindo rejeitado, desprezado, eu estou me sentindo assim, eu estou me sentindo assim, e em cima do que ela está sentindo, ela vai lá e toma uma decisão. E normalmente são decisões que elas vão se arrepender, não demora, elas estão arrependidas. Quantas vezes eu vi gente que 2 horas depois de ter feito uma besteira, já estavam arrependidas, chorando, buscando eu me lembro de uma situação específica, que não deu nem 2 horas, 40 minutos depois, a pessoa estava lá desesperada, com a besteira que tinha feito, pedindo pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Mas na hora do impulso emocional, a pessoa fala, e ela age, e ela fala um monte de asneiras. Daqui a pouco, quando a poeira baixar, quando as emoções abaixarem, ela tiver com a cabeça mais fresca, ela vai ver o tamanho da besteira que ela fez na vida dela. Tudo por quê? Por causa de um momento, por causa de sentimentos, pelo que eu estou sentindo. Nada está acontecendo, então eu vou fazer isso aqui. Porque eu já busquei, eu já esperei muito, e quer saber? Eu agora vou fazer do meu jeito. Do seu jeito vai ser um fiasco. Do seu jeito vai ser sempre mais um problema, somado a problemas, você vai acumular problemas. Se você quiser uma vida vitoriosa, você deve decidir se agarrar à palavra de Deus, como José, os sonhos que Deus deu para ele, que ele se agarrou, e você tem recebido mensagens de vitória, e essa é uma mensagem de vitória, porque Deus fez na vida de José. Ninguém pôde impedir a ação de Deus na vida dele. Nenhuma armação, nenhuma situação, muito pelo contrário, os irmãos estavam achando que estavam afastando ele, vendendo ele como escravo, que estavam afastando ele de toda uma grandeza de acontecimentos grandiosos, e eles estavam mandando ele para o lugar onde ele viveria coisas grandiosas. Isso não é incrível? Se o José tivesse pensado com a cabeça natural, analisado, racionalizado, ele pensaria exatamente isso: é o fim da minha vida, acabou a minha vida. Mas quando uma pessoa anda por fé, ela entende o seguinte: espera aí, eu sirvo a Deus, eu não sirvo ao diabo.
minha vida está nas mãos de Deus. Se a minha vida está nas mãos de Deus, tudo o que está acontecendo provém de Deus e vai contribuir para o meu bem. Então, eu não sei o que você está vivendo, mas eu posso lhe afirmar pelo Espírito Santo de Deus que você está mais perto da sua vitória agora do que jamais esteve. Eu posso lhe afirmar que tudo o que está acontecendo vai contribuir para o bem da sua vida. É certo que você está mais perto da sua bênção agora. Deus te levou para mais perto das suas vitórias agora. Como Deus fez na vida do José. E o José, para todo mundo, ele estava sendo levado para muito longe da sua vitória. Porque o que ele seria como estrangeiro, escravo estrangeiro? As pessoas pensam de forma natural. Parecia que agora sim, agora os irmãos tinham calado José, travado a vida do José. Sabe quando acontece coisas que parece que agora a minha vida realmente, agora eu travei com a vida dele, eu travei a vida dele, agora a vida do José está travada, agora ele está assim, totalmente impossibilitado de viver qualquer coisa na vida dele, porque é estrangeiro, escravo, foi levado para uma outra terra, e como escravo, ele não era dono da própria vida. Então, olhando de forma natural, realmente tinha acabado para ele. Mas de forma sobrenatural, é exatamente assim que Deus gosta de trabalhar. Ele nos coloca, às vezes, em situações muito difíceis. Ele permite mesmo, e de repente Ele nos tira de uma forma sobrenatural, para mostrar que é assim. É Ele, foi Ele que fez, foi Ele que agiu, veio dEle, era impossível, não tinha a menor possibilidade, mas Deus é o Deus do impossível. O Deus do impossível mudou a vida do José. O Deus do impossível pegou um escravo que estava na prisão, que era estrangeiro, e colocou como o segundo homem mais importante do Egito. Onde isso acontece? Como isso é possível? Isso é Deus, isso se chama Deus na vida de uma pessoa que confia nele e não corta os processos no meio, que não pega atalhos. Talvez você está aqui sendo instigado pelo mal a pegar um atalho, até mesmo parar, a tentar resolver ao seu modo. E o que é que Deus está dizendo? Ele está te dando a história do José, que não precisou levantar um dedo. Ele não precisou fazer nada, a não ser confiar em Deus e permanecer no lugar que Deus o colocou. Ele foi íntegro na casa de Potifar, e ele foi íntegro na prisão. Por onde ele passou, ele foi íntegro. Ele foi um homem de Deus. Ele mostrou Deus para o Potifar, ele mostrou Deus para o carcereiro da prisão, ele mostrou Deus por onde ele passou. Eu penso que o nosso papel nessa terra é entrar no descanso de Deus e agir a nossa fé, mostrar Deus no momento de luta, de dificuldade, de perseguição, de injustiça, porque essas são as oportunidades que nós temos para mostrar a Deus. É quando você sofre uma injustiça terrível e você mostra a Deus. Você fica lá por amor a Deus, você mostra a Deus, você confia que aquele é apenas um momento, que não vai ficar daquele jeito. Você serve um Deus muito grande. Você tem recebido promessas, Deus te deu sonhos grandiosos. Ele colocou coisas grandiosas no seu coração. E Ele vai deixar sem cumprir? Não, Ele sempre cumpre. Aqui em Gênesis 41, 14, vamos lá. O faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço, depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se ao faraó.
O faraó disse a José: tive um sonho que ninguém consegue interpretar. Você vê como Deus faz as coisas? Até então, ele estava na prisão. Mas o faraó teve um sonho. O copeiro lembrou do José. Mandaram buscá-lo às pressas. E agora, o destino dele começava a ser mudado. Todo o rumo da vida dele começava a ser mudado. Você vê que chega o dia em que Deus muda a nossa história, que Deus muda o rumo da nossa vida. Chega o dia, chega a hora que Deus diz: chegou, basta, findou isso aqui. Agora você vai para um outro ciclo, para um outro tempo. O faraó disse a José: tive um sonho que ninguém consegue interpretar, mas ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. Eu gosto disso aqui, ó. Respondeu-lhe José: isso não depende de mim. Ele se escondeu atrás de Deus. Deus. Mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. Eu amo essas pessoas. Então o faraó contou o sonho a José. Sonhei que estava em pé à beira do Nilo, quando saíram do rio 7 vacas belas e gordas que começaram a pastar junto aos juncos. Depois saíram outras 7 raquíticas, muito feias e magras. Nunca vi vacas tão feias em toda a terra do Egito. As vacas magras e feias comeram as vacas gordas que tinham aparecido primeiro. Mesmo depois de havê-las comido, não parecia que o tivessem feito, pois continuavam tão magras como antes. Então acordei. Depois tive outro sonho. Vi 7 espigas de cereal, cheias e boas, que cresciam num mesmo pé. Depois delas brotaram outras 7, murchas e mirradas, ressequidas pelo vento leste. As espigas magras engoliram as 7 espigas boas. Contei isso aos magos, mas ninguém foi capaz de explicá-lo. O faraó teve um único sonho, disse-lhe José. Deus revelou ao faraó o que ele está para fazer. As 7 vacas boas são 7 anos. E as 7 espigas boas são também 7 anos. Trata-se de um único sonho. As 7 vacas magras e feias que surgiram depois das outras, e as 7 espigas mirradas, queimadas pelo vento leste, são 7 anos. Serão 7 anos de fome. É exatamente como eu disse ao faraó. Deus mostrou ao faraó aquilo que ele vai fazer. 7 anos de muita fartura estão para vir sobre toda a terra do Egito, mas depois virão 7 anos de fome. Então todo o tempo de fartura será esquecido, pois a fome arruinará a terra. A fome que virá depois será tão rigorosa, que o tempo de fartura não será mais lembrado na terra. Viria um tempo tão difícil, que as pessoas iam até esquecer daquele tempo tão bom. O sonho veio ao faraó 2 vezes, porque a questão já foi decidida por Deus, que se apressa em realizá-la. Procure agora o faraó, um homem criterioso e sábio, e ponha-o no comando da terra do Egito. O faraó também deve estabelecer supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os 7 anos de fartura. Você vê que Deus deu a ele a revelação e deu a ele toda a direção do que deveria ser feito. E isso era uma coisa que vinha de Deus, porque ele vinha sendo preparado, já na casa do Potifar, administrando os bens, porque o Potifar tinha colocado tudo nas mãos dele. Se ele não tivesse aquela experiência, você vê, Deus preparou ele na casa do Potifar, depois levou ele para a prisão. Administrar uma prisão não é brincadeira. Então ele viveu vários estágios, vários processos que foram muito importantes para aquele momento da vida dele. Por isso que você não pode se desesperar no momento que você está vivendo. Um momento pode ser decisivo na sua vida. Você deve aprender em cada momento que Deus te colocar. Cada tempo. O que Deus está te ensinando? Você deve perguntar isso. O que o Senhor quer me ensinar? Viva aquele momento e aprenda o que você tiver que aprender.
Porque às vezes você está fazendo corpo mole, desprezando algo que vai ser fundamental lá na frente. Às vezes eu vejo gente que ele não tem discernimento nenhum, não tem visão nenhuma. Deus colocou ele à frente de algo para prepará-lo para coisa muito maior e ele despreza aquilo. Se o José tivesse desprezado o tempo na casa do Potifar, desprezado, feito corpo mole, o tempo que ele passou na prisão, ele não teria preparo nenhum para enfrentar um desafio tão grande como era dirigir um governo, estar à frente de um governo. Você vê que às vezes Deus vai nos experimentando, nos preparando, nos ensinando para nos levar para coisas maiores. E aquele tempo que você passou, que ninguém gosta, tem tempo que a gente não gosta de passar. Há momentos na vida da gente que você diz, não é o tempo que eu quero, não é o que eu queria viver. Mas se Deus te colocou lá, você deve ter a sabedoria de entender que é necessário, porque Deus trabalha com propósito. Há um tempo determinado para todas as coisas, Deus trabalha com propósito, há um propósito em tudo, e às vezes aquele tempo que você não está entendendo, você não está conseguindo ver beleza, ver nada de especial, é um aprendizado e tanto. É um momento da sua vida que vai fazer muita diferença lá na frente. E aqui está a voz da experiência, eu sei o que eu estou dizendo. Eu vejo que cada tempo da minha vida foi fundamental, cada ano, cada experiência, cada processo doloroso, o processo da espera, em muitas áreas da vida. Eu fico vendo a quantidade de experiência que eu tenho, experiência com pessoas, experiência em várias áreas, e não foi adquirida de outra forma, senão na vivência, como foi com José. Ele não aprendeu administração num banco de escola. Ele aprendeu no sofrimento da escravidão na casa do Potifar, no sofrimento da injustiça na prisão. Foi assim que ele aprendeu muita coisa. Foi passando, foi vivendo, foi na prática, foi ali resistindo e confiando em Deus. Ele confiou que havia um propósito na casa do Potifar. E você não vê ele desesperado na prisão, porque ele entendeu que também havia um propósito em estar na prisão. Parecia que estava ficando cada vez pior, de escravo, agora a presidiário. Então a minha vida está piorando, mas não, muito pelo contrário. Ele estava sendo preparado para algo muito grande. Eu amo pessoas que têm visão de Deus. Por isso que sempre que eu oro, eu peço isso para Deus. Senhor, dá sabedoria, dá discernimento, dá visão à igreja. Eu peço para mim, eu peço para minha família, eu peço para você, porque eu sei que nós precisamos de visão. Onde não há visão, o povo perece. Tem muita gente que está fracassando por falta de visão, não tem visão nenhuma. Ele não tem visão nenhuma, é totalmente cego, as emoções cegam, o momento cega, e acaba se precipitando de forma estúpida, não tem visão nenhuma. É triste quando uma pessoa olha para algo e acha que aquilo é uma coisa menor, eu não tenho que passar por isso. Não, você tem sim. Se você for sábio, você vai passar por cada propósito confiando em Deus, por cada tempo, vai passar pelos processos e vai depender de Deus. Pessoas sábias, elas entendem, Deus trabalha com propósito. Se Ele permitiu isso aqui na minha vida, há um porquê. Eu vou passar. E nós vemos que havia sim. O José, foi muito importante o tempo na casa daquele homem, muito importante o tempo na prisão. Cada tempo, por mais difícil que tenha sido, Deus foi com ele. E foi fundamental
no processo de crescimento, de amadurecimento dele. E quando chegou a hora, ele sabia muito bem o que fazer, ele tinha visão. Deus era com ele, Deus pôde honrá-lo, até porque nós não vemos esse homem tomar alguma atitude baseada em emoção. Está faltando isso no meio do povo de Deus. Você sabia que o maior inimigo dos cristãos, o maior inimigo são as emoções? Esse é o maior inimigo dos cristãos, são as emoções. Todo cristão que é dominado por emoções, por sentimentos, por pensamentos, ele não é conduzido pela fé. Consequentemente, ele vai perder muita coisa na caminhada. E eu vejo muito cristão perdendo muita coisa. É incrédulo, é emocional, ainda age como um menino infantil, com infantilidade. Meu Deus, quanta infantilidade na vida de muitos. A palavra vem, eu vou te dar a vitória. Agora ele se depara com uma situação, pronto, desespera, eu não vou à igreja, eu vou desistir, eu estou cansado, e vira um choreiro, um desespero, o que eu vou fazer, o que vai ser da minha vida? Como se ele não tivesse um Deus. Você tem um Deus. Peraí, Deus mudou a vida do Jó. Jó chegou ao ponto de se coçar com um caco de telha. Mas o que saiu da vida do Jó, da boca do Jó? Eu sei que o meu Redentor vive. E no final, você lê ele lá falando que agora ele conhecia Deus, que agora ele conhecia Deus verdadeiramente. Ele entendeu que foi muito importante aquele processo. E o José entendeu o quanto foi importante o processo. Eu poderia falar de Davi, que foi ungido a rei, e passou anos se escondendo em caverna, morando em cavernas, porque era perseguido pelo Saul. Parecia que Deus estava confuso, ungiu um novo rei, mas manteve o velho. Mas por quê? O Saul foi muito importante na vida do Davi. Aquele foi um processo importante na vida dele. Ele aprendeu muita coisa. Ele cresceu, porque ele era um menino quando ele foi ungido a rei. Ele tinha 17 anos. E o José também, ele tinha 17 anos quando foi vendido como escravo. Então, eles precisavam de um tempo de amadurecimento, de experiências. E nós precisamos aprender a confiar em Deus. Muitas vezes nós somos testados na confiança mesmo. Você é capaz de confiar no Senhor? Você confia nele? Você realmente confia nele? E mais, muitas vezes nós somos testados, como José, ali quando a mulher do Potifar veio para cima dele, ele usou o nome de Deus com o maior respeito. Eu não cometeria algo tão perverso contra o meu Senhor e contra Deus. Você vê que ele deixou claro que ele não ia pecar contra Deus e não seria desonesto com aquele homem que tinha estendido a mão para ele. Ali ele mostrou o que estava dentro dele, o caráter dele. Ele revelou que ele não tinha amargura nenhuma, mas que havia uma fé viva. Eu não vou estragar com a minha vida por causa de um momento, por causa de um prazer momentâneo, por causa de uma emoção. Eu não vou estragar com a minha vida. E aquele foi um grande teste na vida dele. E ele passou. Todos nós somos testados todos os dias. Qual é a resposta que você tem dado aos testes da vida? Quando as suas emoções vêm com tudo contra você, para te fazer crer o contrário, olhar para as coisas de uma forma negativa, qual é a sua atitude? Qual é a sua visão? Você tem sabido esperar em Deus? Porque esperar em Deus é fundamental. As pessoas que esperam por Deus, elas são altamente honradas. Nós vivemos um tempo onde o povo está muito mole, muito fraco, muito mimimi.
é a geração mimimi. E no meio cristão, ninguém quer esperar por Deus. Você vê que não é por acaso que as pessoas são levadas a, teoricamente, né, porque não é, isso é impossível, a comprar bênçãos, a pagar por algo, porque é como se eu acelero processos na minha vida. Eu pago por isso aqui, eu compro isso aqui, eu faço isso aqui, Deus vai me dar minha vitória e eu não vou ter que esperar por nada. Não, Deus não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Você não pode comprar uma bênção. Você pode esperar por Deus, você pode pagar o preço confiando nele. Você pode plantar a boa semente e contribuir, sim, para toda a obra que Deus tem com você. Mas a verdade é que Deus nos testa a nossa confiança, a nossa perseverança, a nossa determinação, a nossa capacidade de esperar nele, de confiar nele. Inclusive, é nesses momentos que Deus descobre, que sai o que realmente está dentro de nós. Eu quero um relacionamento com Deus ou eu quero a minha bênção mais do que um relacionamento com Deus? E para onde você acha que todos nós temos sido levados? Para amar a Deus acima de qualquer coisa, para amar a Deus acima das nossas vitórias, acima das nossas bênçãos, acima de qualquer coisa. Você tem sido ensinado a isso, tem sido levado para isso. Por quê? Porque nós vivemos a última hora. Jesus está voltando, Ele não quer que você pereça, olhando para a direita, para a esquerda, envolvido com problemas ou mesmo com bênçãos. Algumas pessoas já deixou Deus de lado. Elas não se relacionam mais com Deus, coisa nenhuma. E a prova é que elas se deprimem facilmente por causa de um problema. Mas peraí, você tem encontrado alegria no Senhor? Ou você só se sente alegre quando tudo vai bem, quando tudo está perfeito? Você ama Deus ou você ama apenas o que Ele faz? Você busca a face dEle ou está buscando apenas a sua mão? Será que nós amamos a Deus pelo que Ele é ou pelo que Ele pode fazer? Sim, eu quero vitórias, você também quer vitórias, nós queremos vitórias, mas Deus espera que o seu povo revele um coração sincero, um coração que o ama acima de qualquer coisa. Quando alguém para e diz assim, eu vou abandonar, eu vou parar, eu vou deixar Deus, porque eu não tive essa resposta. Essa pessoa nunca amou a Deus. Eu estou com Deus enquanto é conveniente. Se José tivesse agido assim, nós não teríamos esse final. Se Davi tivesse amado mais o trono do que a Deus, ele nunca teria sido um dos maiores reis que já pisou nessa terra. A verdade é que Deus não pode confiar coisas grandes na vida de pessoas que não querem, pessoas que não querem um relacionamento com Ele, mas sim estão de olho só no que Ele pode fazer. E se Ele não fizer, basta para mim, estou fora. Quantas vezes eu vejo isso? Eu estou desanimado. Você sabia que o desânimo é uma das armas mais potentes do diabo? E algumas pessoas chegam perto da vitória, mas se entregam ao desânimo e mostram que, na verdade, elas não querem um relacionamento com Deus, elas querem uma vitória. Se essa vitória não chegou na hora delas, no tempo delas, então não quero nada com Deus. Eu vou parar, eu vou buscar outra coisa, eu vou fazer outra coisa. Como se tivesse uma outra saída. Imagina, se uma pessoa não vence com Deus, ela vai vencer com quem? E se a palavra não tem sido bastante para você, não adianta ir mais longe. Para algumas pessoas que vivem em busca de promessas, que disseram que isso e aquilo, e se fizer isso vai ter isso, você está enganado. Se a palavra de Deus não tem sido bastante para você, não adianta ir mais longe.
Você vai se decepcionar. E sabe o que tem acontecido com muita gente? Elas têm rodado, se frustrado, por fim elas acabam desistindo de vez e dizendo assim, esse negócio de Deus, esse negócio de igreja, esse negócio evangélico, já fui evangélico, já fui na igreja e não adiantou nada. Mas claro, com que intenção você buscou a Deus? De que forma você buscou a Deus? Se você passou a sua vida só correndo atrás do que Ele pode fazer, você vai se frustrar. Porque Ele quer um relacionamento com você. Deus não é um botão que você aperta para resolver os seus problemas. Ele é um Deus vivo, santo, que está sempre pronto a abençoar o seu povo. Ele é um Deus misericordioso, um Deus presente. Mas algumas pessoas, elas deixam claro que elas não querem um relacionamento com Deus. Elas querem a solução de um problema. E quando as coisas não acontecem na hora e no momento que elas querem, elas aí surtam, elas falam besteiras, algumas até param mesmo. Quem é que está perdendo com isso? É Deus? Não, são elas. Porque como disse Pedro, para onde iremos? Para onde você vai? Se a palavra não mudar a sua vida, nada mais vai mudar. Se você não vencer com Cristo, você não vai vencer em lugar nenhum. O diabo não pode dar nada para ninguém, ele só mata, rouba e destrói. O único que pode mudar a vida de uma pessoa é Deus. E se eu não me refugiar no Senhor, e José sabia disso, que ele só tinha uma saída, confiar em Deus, se agarrar a tudo que Deus tinha dado a ele. E ele terminou vitorioso. Olha aqui, vamos lá. Procure agora o faraó, um homem criterioso, sábio, no 33, e ponha-o no comando da terra do Egito. O faraó também deve estabelecer supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os 7 anos de fartura. Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons que virão e fazer estoques de trigo que, sob o controle do faraó, serão armazenados nas cidades. Esse estoque servirá de reserva para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. O plano pareceu bom ao faraó e a todos os seus conselheiros. Por isso o faraó lhe perguntou, olha isso aqui, será que vamos achar alguém como este homem, em quem está o Espírito Divino? O ímpio enxergou no José um Espírito Divino. E mais, disse, pois, o faraó a José, uma vez que Deus, ele era um ímpio, ele tinha muitos deuses, e ele disse, uma vez que Deus lhe revelou, Deus, ele viu que aquilo vinha de Deus, até porque o próprio José deixou claro, Deus é que daria aquela revelação. Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Às vezes eu fico olhando e pensando, algumas pessoas têm vergonha de Deus, têm vergonha de se apresentar como de Deus. E você vê que o próprio faraó, ele enxergou no José um Espírito Divino e disse, uma vez que Deus lhe revelou, tem que ser você. Quer dizer, eu vi Deus em você. Eu vi algo que eu não vi em ninguém. Eu vi algo na sua vida que eu não encontrei em ninguém. Ali, José, ele deixou claro que Deus estava na vida dele. O que saiu primeiro foi a presença de Deus. Todos que estavam ali, o faraó enxergou Deus na vida dele. Tanto que o faraó disse, uma vez que Deus revelou a você, tem que ser você a pessoa. Você é a pessoa, porque eu vi um Espírito Divino em você. Eu vi Deus na sua vida. Por que José ficou ali e não saiu nunca mais dali? Porque o faraó viu Deus nele, viu um Espírito Divino nele. O faraó viu que ele era uma pessoa, um homem diferente dos demais. Havia algo diferente na vida dele. Havia Deus, a diferença era Deus.
Ele não tinha nada, ele era um presidiário, ele era um estrangeiro, escravo, presidiário. Qual foi a diferença? O que fez o faraó querer aquele homem? Deus, porque ele disse, será que vamos achar alguém como este homem, em quem está o Espírito Divino? Disse, pois, o faraó a José uma vez que Deus lhe revelou todas as coisas. Não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Tem que ser você, porque Deus revelou para você. E se Deus revelou para você, Deus vai ajudar você. E o seu trabalho vai ser perfeito. Quer dizer, você é estrangeiro, é escravo, estava na prisão acusado de estupro. Mas eu estou vendo Deus na sua vida. Você não tem nada para olhar, o seu histórico é terrível, eu não posso pegar você. Mas eu estou vendo um Espírito Divino em você. Uma vez que Deus revelou para você, não há ninguém tão criterioso quanto você. Quer dizer, ele foi escolhido porque aquele homem viu Deus na vida dele. Você vê qual a diferença? Às vezes o mundo busca a verdade. O mundo está em busca da verdade. A verdade é que o mundo sonha com a verdade. Mas para onde olha, é só coisa falsificada. É gente que tenta se mostra como de Deus, mas não tem nada de Deus, coisa nenhuma. Só escandaliza. A verdade é que o mundo quer algo verdadeiro. Mas está faltando. Está faltando cristãos verdadeiros, pessoas verdadeiras. Talvez lá na sua casa, na sua família, a sua família até poderia querer Deus, mas está faltando uma visão divina, alguém que realmente tem um espírito divino. No seu trabalho está faltando alguém que realmente, talvez ainda não viram isso em você, um espírito divino. Você vê que o faraó, em pouco tempo que estava com ele, viu nele um espírito divino e viu que Deus havia revelado a ele. Ele usou a expressão, uma vez que Deus lhe revelou. Então você vê que foi a presença real de Deus na vida de José que fez com que o faraó investisse nele. Porque ele não tinha nada. Muito pelo contrário. Ele tinha tudo contra ele. Mas quando o faraó viu Deus na vida dele, viu um espírito divino nele, ele viu que aquele era o homem certo, por causa de Deus. Então você vê que a vida da gente só muda por causa de Deus. A sua vida só vai mudar por causa de Deus. É Deus que muda a vida da gente. É a presença de Deus que faz a diferença. É a presença de Deus que nos coloca lá. É Deus na nossa vida que nos honra, nos promove. É a presença de Deus. É Deus na nossa vida que faz com que a obra de Deus fique evidente. Faz com que as coisas sejam mudadas. É a presença de Deus. Algumas pessoas ainda não entenderam isso, que o que elas precisam é de Deus na vida delas. A presença de Deus, depender de Deus, se agarrar a Deus. Que o mundo veja Deus na sua vida. Às vezes as pessoas, eu vejo as pessoas preocupadas com tantas coisas. E não se preocupam em realmente ter Deus na vida. Porque se você depender de Deus e tiver Deus na sua vida, Deus, a presença de Deus vai fazer com que você seja honrado, promovido, abençoado, honrado. É Deus que nos promove, é Deus que nos honra. Quem é que promoveu José? Foi Deus. Quem é que se manifestou ali na frente do faraó e fez com que todo mundo visse que aquele rapaz não era um rapaz comum? Deus, a presença de Deus. Foi a presença de Deus na vida de José que mudou o rumo da vida dele. É Deus. Eu não sei, você tem dependido do quê? Se você aprender a depender de Deus, a deixar as pessoas verem Deus na sua vida, a deixar a manifestação de Deus fluir na sua vida,
Deus, é Deus que nos honra, Deus nos promove, Deus nos ajuda, Deus nos dá visão, nos dá sabedoria, nos dá capacidade, Deus nos direciona, Deus nos coloca lá, Deus nos honra, Deus faz com que as pessoas nos favoreçam, Deus faz com que as pessoas estendam as mãos. Você vê Deus fazendo com que as pessoas tenham simpatia por uma pessoa. Quantas histórias dentro da Bíblia que Deus fez com que alguém tivesse simpatia pelo outro. Deus fez isso, fez com que o rei tivesse simpatia, quisesse favorecer Neemias. Aquele chefe do harém teve simpatia pela Esther e quis favorecer a Esther. O chefe também não sei se dos copeiros, me saiu da cabeça, lá do Daniel, quis favorecer o Daniel. A Bíblia diz que ele quis favorecer, ele simpatizou com Daniel. É Deus. É Deus, Deus que faz com que pessoas abram o coração para você. Se Deus quiser mover corações, Ele move. Se Ele quiser abrir uma porta, Ele abre. Tudo provém de Deus. Foi Deus que fez com que o faraó enxergasse Ele na vida do José. Você vê que tudo provém de Deus. Por isso que você tem que depender de Deus, se voltar para Deus, assim descansar em Deus. Ao invés de você correr atrás de tantas coisas, agrade a Deus. Simplesmente dependa de Deus, agrade a Deus. Porque quando a gente agrada a Deus e depende inteiramente dEle, Ele pega a nossa vida, que pode estar lá embaixo, lá no calabouço, como estava do José. Ele estava no calabouço, barbudo, mal vestido, foi chamado às pressas, precisou ir se barbear, trocar a roupa, para se apresentar ao faraó, e dali ele nunca mais saiu. E olha aqui, vamos lá, disse pois o faraó a José no 39, uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando de meu palácio, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. Você vê que esse é um cargo novo. Você vê que não existia esse cargo. Não tinha ninguém ocupando esse lugar. Ele foi criado. Ele podia ter dado para o José um poder, ele não precisava ter dado um poder tão grande. Mas quando Deus faz perfeito, e Deus faz assim com imponência mesmo. Você vê aqui Deus agindo de forma tão ousada, que chega, é muito forte a forma que Deus agiu. Porque aqui, e o faraó prosseguiu, extravagante é a palavra que eu estou buscando. Deus muitas vezes Ele trabalha de forma extravagante. Eu vejo Deus agindo de forma extravagante. Ele foi extravagante na vida do José. Porque olha o faraó, você terá o comando de meu palácio, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E o faraó prosseguiu, entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Meu Deus! Em seguida, o faraó tirou do dedo o seu anel selo e o colocou no dedo de José. Mandou vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez subir em sua segunda carruagem real, e à frente os arautos iam gritando, abra um caminho. Assim José foi posto no comando, diga comigo, de toda a terra do Egito. É muito extravagante isso é muito forte. Disse ainda, não terminou, o faraó a José, eu sou o faraó. Meu Deus, ele tinha acabado de conhecer esse homem. Olha o que Deus faz na vida das pessoas, na vida de uma pessoa que depende dele. Mas sem a sua palavra, ninguém poderá levantar a mão nem o pé em todo o Egito. Isso é forte demais?
Ele tinha visto esse homem há poucas horas. E ele estava colocando aquele homem à frente com um poder absoluto e disse, você imagina quantos conselheiros ele tinha ali? Quantas pessoas que estavam lá há muito tempo? E ele colocou um homem que tinha acabado de sair da prisão, com autoridade máxima. Ninguém podia mexer o pé e o dedo. Está aqui, ó. Nem a mão, nem o pé em todo o Egito, sem a sua ordem. Por quê? Porque Deus estava na vida de José. E José não cortou os processos. Ele continuou crendo em Deus, ele confiou em Deus totalmente. O faraó deu a José o nome de Zafenate-Paneia e lhe deu por mulher a Zenate, filha de Potífera, sacerdote On. Depois José foi inspecionar toda a terra do Egito. José tinha 30 anos de idade. Quando começou a servir o faraó, ele chegou lá e tinha 17. Rei do Egito. Ele se ausentou da presença do faraó e foi percorrer todo o Egito. Durante os 7 anos de fartura, a terra teve grande produção. José recolheu todo o excedente dos 7 anos de fartura no Egito e o armazenou nas cidades. Em cada cidade ele armazenava o trigo colhido nas lavouras das redondezas. Assim José estocou muito trigo como a areia do mar. Tal era a quantidade que ele parou de anotar. Porque ia além de toda a medida, foi além. Olha a bênção, Deus confirmando o lugar dele, a posição que ele ocupava. Antes dos anos de fome, a Zenate, filha de Potífera, sacerdote On, deu a José 2 filhos. Ao primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo, Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Ao segundo filho, chamou Efraim, dizendo, Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Assim chegaram ao fim os 7 anos de fartura no Egito, e começaram 7 anos de fome, como José tinha predito. Houve fome em todas as terras, mas em todo o Egito havia alimento. Quando todo o Egito começou a sofrer com a fome, o povo clamou ao faraó por comida, e este respondeu a todos os egípcios. Olha o que ele respondeu. Vamos juntos. Dirijam-se a José e façam o que ele disser. Olha só. Quando a fome já se havia espalhado por toda a terra, José mandou abrir os locais de armazenamento e começou a vender trigo aos egípcios, pois a fome se agravava em todo o Egito. E de toda a terra vinha gente ao Egito para comprar, de toda a terra, comprar trigo de José, porquanto a fome se agravava em toda parte. José foi colocado como o segundo homem mais importante. Foi dado a ele um poder único, um cargo foi criado para ele. De repente, ele era um presidiário sozinho, agora ele tinha uma esposa, agora ele tinha uma família, Deus deu a ele 2 filhos, agora ele tinha um sucesso, todo o trabalho dele foi muito bem sucedido, que ele parou até de contar, de tanto alimento que tinha. Agora, todo o Egito ia comprar comida com ele, porque o próprio faraó falou, procurem José, é ele que manda aqui. Agora, não só o Egito, toda a terra, o mundo descia, todas as nações estavam passando por dificuldade e desciam até o Egito para comprar comida de José. Então o mundo passou a conhecer o José como grande governador, como um homem diferenciado, com uma administração diferenciada. Porque enquanto não tinha comida no mundo inteiro, no Egito tinha, pela administração de um homem de Deus, por causa da bênção de Deus, ele transformou o Egito no celeiro do mundo. E você acha que Deus mudou? Ele continua o mesmo Deus que promoveu o estrangeiro, o escravo, o presidiário, é o mesmo Deus que atua hoje. No tempo de José, Jesus não tinha ido à cruz, nós somos muito mais ungidos que José, nós temos o poder do sacrifício da cruz, nós podemos vencer absolutamente tudo. Deus pode colocar por cabeça, pode honrar a sua fé, Ele pode nos erguer sobre a maneira dos
dias de hoje, mas precisamos depender desse Deus e crer nele. É o que tem faltado na vida de muita gente. Muitos não têm confiado, não têm esperado por Deus. Tem cortado os processos no meio. Essa falta de dependência, tem que depender de Deus. Diga, depender de Deus. De novo, depender de Deus. É isso que você tem que fazer, depender de Deus. Totalmente, cegamente, completamente. É uma palavra de vitória. Deus está falando com você, não importa onde você está hoje. O mesmo Deus que ergueu José, é o mesmo Deus que vai erguer você. O mesmo Deus que criou meios, um cargo que não existia, foi criado para favorecer José. Deus pode criar coisas para te favorecer, mudar leis para te favorecer, criar um cargo especial da empresa para te favorecer. Hoje você pode estar sozinho. Agora José tinha uma família, tinha filhos, tinha um cargo importante. Hoje você pode estar numa situação sem saída, mas Deus é um Deus que restaura a sua vida profissional, a vida financeira, Ele restaura a família, Ele restaura num todo a vida da pessoa. Ele restaurou completamente a vida do José. A vida do José não foi restaurada numa área, foi restaurada em todas as áreas. Não ficou uma área sem restauração. E é o que Deus está dizendo para você, não vai ficar uma área sem restauração na sua vida. Nenhuma área. Ele restaurou a família, Ele restaurou, Ele deu a ele uma família, Ele restaurou a parte profissional, Ele restaurou a vida dele. Ele não era nada e se tornou o homem mais importante daquele lugar abaixo do faraó. Para mostrar que Deus muda as coisas. Deus nessa segunda-feira está falando de honra. Está falando de grande promoção, está falando de grande restauração, está falando de uma mudança inacreditável, está falando de coisas extravagantes. Você está entendendo? Deus está falando de coisas extravagantes. Diga extravagante. Deus está falando de coisas extravagantes. Ele está falando de acontecimentos extravagantes. É isso que Ele está falando. Porque o que Ele fez na vida do José foi extravagante. Foi uma coisa ímpar. Única. Incrível. Inédita. Impossível. Como duvidar desse Deus? O Deus José é o nosso Deus. Eu creio em tudo isso que eu leio. Só que eu sei que Deus, Ele vai nos experimentando e nos testando. E é muito importante o processo, mas eu confio em cada palavra. Eu acredito em tudo isso, eu acredito em progresso absurdo assim, eu acredito em acontecimentos fora de série, eu acredito em tudo isso, eu confio. Por isso que o olhar da gente tem que estar sempre no único lugar, em Deus. Não em problemas, não em nãos, não em obstáculos, porque um momento é só um momento. Algo que não deu certo, algo que não fluiu, é só um momento. Se você continua crendo em Deus, confiando em Deus, de repente as coisas viram. Elas sofrem uma mudança tão impressionante que você não sabe nem explicar. Você não sabe explicar. José só sabia de uma coisa. Eu fui chamado às pressas, eu estava no calabouço, num dia, e naquele dia, eu já dormi no palácio. Um dia eu estava no calabouço, naquele mesmo dia eu já dormi no palácio, a minha vida mudou. Ele foi vestido de forma, a roupa que foi dada para ele foi outra, não era mais roupa de presidiário, nem de escravo. Ele chegou lá, ele não tinha nem roupa para vestir. Agora ele passou a ter quantas roupas, peças ele quisesse, e ouro, e grandeza. Agora ele tinha uma esposa, valeu a pena ele não ter traído o seu Senhor e sido infiel com Deus. Agora ele tinha uma esposa, agora ele tinha filhos, agora ele tinha honra. O Egito inteiro reverenciava o José. Quando ele chegou lá, ele foi vendido no mercado. E agora,
quando ele passava, as pessoas se curvavam para ele. Você está vendo como são as coisas em Deus? Quando ele chegou lá, ele foi vendido pelado, sem roupa nenhuma, no mercado de escravos. Mas 13 anos depois, ele estava entrando no palácio e sendo honrado por Deus, e o faraó viu Deus na vida dele. Criou um cargo que nem existia, colocou ele numa posição grandiosa, e dali ele só prosperou e morreu altamente honrado. Inclusive, se você for no Egito e falar com guias experientes, eles vão falar do respeito que o Egito tem pelo José. Se você for no museu, você vai ver no museu coisas sobre José. No Egito, o respeito que o Egito tem pelo José, até o dia de hoje. Eles sabem quem foi José, a importância que o José teve naquela terra, o quanto ele, na administração dele, ele transformou o Egito numa potência mundial, porque um homem de Deus estava lá. Mas quando aquele homem chegou, ele chegou pelado, sendo vendido como escravo, como um animal, com correntes no pescoço e nos pés. Mas nós não encontramos ele perguntando para Deus por quê, e se fazendo como vítima, e pensando, se fazendo de vítima, e pensando em fugir, em morrer. Nós vemos ele se agarrando aos sonhos grandiosos que Deus deu, esperando por Deus, confiando em Deus, até que chegou o dia em que Deus o promoveu, e em todas as áreas da vida dele, todas, foram restauradas. Então Deus está falando isso com você, que Ele pode e Ele vai, se você crer, restaurar todas as áreas da sua vida, e Ele vai trabalhar na sua vida de forma extravagante. Não esqueça essa palavra, de forma extravagante. Coloquem de pé, por gentileza, e eu quero convidar você a levantar suas mãos para o céu, e falar com Deus com uma confiança, e com uma autoridade, com poder nesse momento. Eu convido você a mostrar para Deus a sua vida e dizer exatamente isso para o Senhor. Eu confio que o Senhor vai agir de forma extravagante na minha vida. Eu confio que algo fora do comum vai acontecer na minha vida. Eu confio que eu vou ver a glória do Senhor como eu ainda não vi. Eu vou viver algo que eu ainda não experimentei. Eu vou para lugares que eu ainda não fui. Deus está dizendo para você que Ele vai te levar para lugares que você ainda não foi. Você vai ocupar posições que ainda não ocupou. Você vai viver coisas que você ainda não viveu. Vai estar diante de pessoas muito grandes que você nunca imaginou. Deus vai te promover de forma extravagante. Deus vai fazer, vai passando do teu sangue sobre cada um agora, Senhor, queima do alto da cabeça a planta dos pés, e eu repreendo o espírito de incredulidade, do medo, da cegueira, do desânimo. Eu ordeno, saia em nome de Jesus agora, e eu peço, vai restaurando vidas, vai renovando a fé, no ânimo. Levanta essa pessoa, meu Deus, levanta, Senhor. Levanta essa pessoa com poder. Fala isso com Deus agora. Levanta ela com poder agora, Senhor. Levanta com grande poder. Que ela receba a força, o ânimo, a autoridade. Que ela receba uma ousadia agora. Um espírito corajoso, ousado, para se levantar e ir em frente. Porque a obra é grande que o Senhor tem com ela. O Senhor pega o pobre necessitado do pão e faz assentar entre príncipes. Você tem que lembrar disso. E operando Deus, ninguém pode impedir. Segunda-feira passada o Senhor falou sobre isso, que operando ninguém pode impedir. Deus vai operar na sua vida, e ninguém vai poder impedir essa obra de Deus. Rasga o seu coração agora e fala com Deus. Fala com o Senhor agora. É hora de você falar com Deus e dizer: Senhor, eu confio no seu trabalhar. Eu confio
que o Senhor vai mudar situações na minha vida. Eu confio que o Senhor vai agir de forma extravagante. Eu confio, Senhor. O Senhor é o mesmo que agiu na vida do José. O Senhor vai agir na minha vida. Se o Senhor honrou e promoveu José, vai me promover também, vai me erguer também. Eu confio nessa palavra, é uma palavra de vitória, e eu possuo essa palavra de vitória. Eu não fui desamparado, eu não fui deixado. Há uma porta grande e eficaz, há uma porta grande e eficaz. Deus tem uma porta grande e eficaz para você. Confia. Eu quero que você diga isso. Deus tem uma porta grande e eficaz para mim. Deus tem uma porta grande e eficaz para você. Ele tem uma porta grande. Há uma porta grande e eficaz, extravagante. Deus tem algo extravagante para fazer com você. Glorioso. Ele vai te surpreender com coisas incríveis, com algo inédito. Eu sei que Deus vai operar algo inédito na vida daquele que crê. Eu sei que Ele está nos levando para algo muito grande. Ele quer que você confie nisso agora, que você apresente a Ele e diga: Senhor, eu coloco a minha vida, eu coloco essa situação, e eu vou confiar no Senhor, que o Senhor está me levando para algo inédito, surpreendente, para algo grandioso. Eu vou viver algo grandioso. Há uma porta grande e eficaz aberta para mim. É uma porta grande e eficaz, que muitos vão dizer: meu Deus, eu não mereço isso. Talvez o José, em alguns momentos, vivendo a glória de Deus, ele deve ter dito: Senhor, parece um sonho isso aqui. Eu não mereço tanta glória. Mas Deus vem e glorifica aquele que crê e é fiel sem desistir. Tudo que você tem que fazer é depender dele e não desistir. Vamos, eu não sei como foi o seu dia, se você se sente cansado, vença tudo isso e simplesmente abre o seu coração e conta tudo para Deus. Você precisa ter a fé de mostrar para Deus: olha, Senhor, minha situação é essa e essa. Eu estou vivendo isso e isso, mas mediante a palavra que eu recebi, eu saio daqui, meu Deus, confiando, cheio de fé, cheio de confiança. Eu saio daqui certo, convicto que o Senhor já fez algo muito grande na minha vida. Eu saio daqui confiando, totalmente confiante de que o Senhor já fez, que essa vitória é minha, que esse milagre é meu, que essa mudança pela minha fé já aconteceu. E aconteça o que for, eu não vou ceder para situações, eu não vou ceder para o momento, eu não vou me entregar a emoções, sentimentos, eu vou resistir, eu vou perseverar, porque eu sei que a porta é grande e eficaz. Passa do teu sangue sobre o teu povo, Senhor. Vai fortalecendo cada pessoa e levantando com grande poder. Vai mudando o rumo de cada um agora. Mudando o espírito, mudando a visão, mudando o comportamento. Vai levantando, vai abrindo portas, vai restaurando. Senhor, vai levantando, leva para essa posição grandiosa. Levanta essa pessoa, leva ela para esse cargo inédito. Leva ela para essa posição gloriosa. Leva ela para esse lugar de grande honra. Senhor, opera esse milagre na vida dela. Faça esse rebuliço glorioso. Abre essa porta. Coloca diante dela esse milagre. Materializa, Senhor. E seja lá o que for que estiver no caminho dela tentando atrapalhar, eu repreendo no nome de Jesus agora. Eu ordeno que o desânimo, o cansaço, a opressão, todo impedimento saia em nome de Jesus. E eu ordeno que essa porta seja aberta, esse milagre seja materializado, que essa pessoa saia daqui forte, fortalecida, abençoada, revigorada, cheia do poder e convicta que uma grande obra já foi feita na vida dela. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Estenda as tuas mãos para a direção onde você precisa que Deus haja, e com toda a fé, levanta a tua mão para lá e mostra para Deus: rua tal, número tal, bairro tal, a situação tal, eu entrego nas suas mãos e eu confio, meu Deus. Fala isso para Deus: eu confio, Senhor, eu confio plenamente, totalmente, eu confio, meu Salvador, que o Senhor está agindo lá, que o Senhor está mudando as coisas, que o Senhor está jogando por terra toda a situação contrária, que essa porta grande e eficaz está sendo aberta para mim, que essa justiça está sendo feita, esse milagre está sendo materializado, essa honra, essa obra extravagante, eu possuo na minha vida agora, eu abençoo e possuo agora, meu Deus, em nome de Jesus. Eu saio dessa reunião crendo nessa vitória. Vamos, é momento de você dizer com força: Senhor, eu vou sair daqui com essa confiança. Eu confio no Senhor. Eu sei que está na minha vida. Eu possuo essa palavra dessa segunda-feira. E eu saio daqui seguro, animado, determinado, que o Senhor fez algo muito grande na minha vida. E nada vai impedir. Eu tomo posse dessa palavra. E não há inferno, não há diabo que vai impedir essa obra na minha vida. Eu creio nisso. Eu me levanto, eu quero que você diga isso: eu estou me levantando com poder, e eu vou sair daqui com poder, e eu vou viver com poder, eu vou andar com poder, porque eu tenho poder para viver a glória de Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos dar as mãos e fazer a oração da concordância. Senhor meu Deus e meu Pai, neste momento, meu Salvador, eu concordo com todas as orações que foram feitas. Eu ligo aqui na terra todos estes clamores e milagres, Senhor, que essa pessoa espera, que ela crê. Eu ligo aqui na terra para que sejam ligados do céu, e eu desligo tudo que estava no caminho dessa pessoa, impedindo, atrapalhando, para que sejam desligados do céu. Eu abençoo cada vida e declaro, meu Deus, grande honra, grande poder, grande avanço, definições, que ela seja surpreendida com acontecimentos gloriosos, para a honra e a glória do teu nome. Eu declaro a vitória de cada pessoa, e uma mudança no espírito, na visão, que ela saia daqui transformada, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém.